Vamos conversar sobre esse primeiro gol no ponto de vista tático também, tá? Porque tecnicamente eu acho que o Mário fez bem a leitura. O Wanderson tinha que ter dado um chute pra fora, ter jogado na seriedade. Ele não fez isso, mas eu gostaria que vocês se atentassem a como ficou a composição do desenho dessa marcação, tá? Porque eu sei que vai ser um pouquinho difícil de visualizar, mas nós temos o Wanderson do lado direito de defesa, o Kahneman do lado esquerdo de defesa, o Rafinha do outro lado esquerdo, tá? O Wanderson, ele tá de olho em dois jogadores. O Igor Karius, que é o cara que finalizou, e ainda o Janderson, que está lá jogado na ponta esquerda. O Wanderson está com esses dois jogadores, enquanto o Paulo Miranda e o Vila Sante estão marcando o Karius também. Então nós temos 3 jogadores do Grêmio marcando um jogador só, que é esse Karius, tá? O que acontece? O Paulo Miranda, na verdade, é quem tá marcando esse jogador, o lateral esquerdo, porque eu não sei se foi exatamente um pedido do técnico do Atlético Goianiense, mas ele ficava fechando na diagonal o tempo todo no campo de ataque. Então ele levava a marcação junto. E aí nessa, ele pegou o Paulo Miranda e puxou o Paulo Miranda até o Vila Sante. E aí tinha um outro jogador ali esperando, que era o jogador do Atlético Goianiense, e aí nós tínhamos 2 jogadores do Grêmio marcando, Paulo Miranda e Vila Sante, marcando o jogador do Atlético Goianiense, enquanto o Karius, nesse movimento, como se fosse um futebol americano, que ele levou para um lado, levou para o outro, e conseguiu dar esse drible só com o corpo, sem receber a bola, ele surge nas costas do Wanderson, que está preocupado em marcar 2. Criação de espaço, né? Criação de espaço. E o Grêmio ficou completamente perdido dentro disso. Mas o desenho, ele se torna ridículo porque... justamente porque o Paulo Miranda acompanha o atacante, o Vila Sante poderia ter acompanhado ali o Igor Karius pro Wanderson não ficar sozinho com 2 jogadores, fazendo essa inversão, ou o Paulo Miranda conversar, é só conversar. Paulo Miranda dizer, Vila Sante, fica com esse aqui que eu tô voltando pra cá pra marcar esse. Não sei, mas faltou diálogo entre os jogadores, que criou um espaço absurdo pro Atlético Goianiense chegar, e o Grêmio não pode se dar esse luxo. Mesmo assim, criou espaço, beleza, a bola ainda tava com o Wanderson, era só afastar. E aí vem todo o prejuízo técnico que o Mário Godoy acabou de comentar. Então, o padre Diego Baltz, ele coloca ali, há muito tempo eu venho falando que a questão é anímica também, tá? Eu discordo que a questão seja anímica. Por quê? A questão principal que tu diz. Isso. Porque parece que só o anímico resolveria, e aí foi em cima disso que algumas pessoas, e aí a gente pode até se incluir aqui, não tem problema, se entusiasmam com o Denis Abraão. O Denis Abraão chega incendiando todo mundo. E o Grêmio vai lá e ganha do Juventude. Mas por que o Grêmio ganha do Juventude? Porque o Wagner Mancini traçou uma estratégia para ganhar do Juventude. Não foi porque o Denis Abraão tava batendo na hora da coletiva. Não foi por causa disso. Sabe? E aí o que acontece? Tu incendeia os caras uma vez. Mas se tu não tem a qualidade técnica, se tu não tem a qualidade tática, não vai adiantar esse incendiar. Por isso eu não vou colocar a questão anímica, entendeu? Porque... cara, tu pode pedir para os jogadores correrem um monte. Se faltar qualidade, a bola não vai entrar. E foi literalmente o que aconteceu no primeiro tempo do Grêmio. O Grêmio estava com 60% de posse de bola. O Grêmio tocava de um lado, tocava do outro. Deu 15 finalizações, enquanto o Atlético Goianiense tinha 1. Então o Grêmio conseguiu ter uma intensidade muito incrível nesse primeiro tempo. Só que se tu não tem qualidade técnica... não adianta de nada, porque dessas 15 finalizações, a única que foi no gol foi a que o Jean-Pierre deu o passe pro Vila Sante dentro da área e ele deu um bico de perna esquerda e o goleiro pegou. Esse foi o único lance de perigo do primeiro tempo. De resto, era o Douglas Costa tentando chutar, era o Alisson dando um bago pra fora. Então, é essa falta de técnica que é o que tá deixando, pelo menos tá me deixando, um pouco mais desesperado, assim, porque se a gente for olhar pra tabela, como bem falou o Mário antes, a tabela permite, são 3 pontos que separam o Grêmio do Juventude, que é o 16º. 3 pontos. A tabela diz toda a rodada que dá. Só que se a gente for olhar pro desempenho dentro de campo, não adianta a gente ter um contra-ataque puxado pelo Alisson, porque ele não consegue fazer nada, ele não tem técnica pra isso. Ah, mas o Alisson é legal, ele se esforça. Eu sei que ele se esforça. Valorizo isso, eu agradeço o Alisson. Eu não tenho ranço do Alisson. Mas como o Bin falava antes, o Alisson não é um cara que vai preocupar a defesa adversária, porque ele pega a bola e ele não sabe o que fazer com ela. O Grêmio teve um contra-ataque aos 20 minutos do segundo tempo, que se fosse no pé do Ferreira, ele ia pra cima dos caras. Eu não vou nem garantir que o Ferreira ia fazer o gol, mas os caras iam se bater pra tirar a bola do Ferreira. Só que o Alisson, ele puxa pro meio e fica sem espaço. Porque ele toma a decisão errada, ele não tem esse cacuete, ele não é um driblador.
Então isso tudo tá começando a fazer falta, sabe? A questão técnica, a qualidade do jogador, a qualidade da finalização, a qualidade disso, a qualidade daquilo. Então tudo que eu tô querendo dizer, e claro aqui o próprio Monstro do Pântano fala, o Alisson é o menor dos nossos problemas. O Alisson faz parte também dos nossos problemas, tá? Todo mundo ali tá fazendo parte desses problemas. Eu tô só usando isso como uma ilustração. Por favor, não entendam que eu odeio o Alisson, não é isso. Mas o que eu tô querendo dizer é, se te falta futebol, não adianta entrar na gritaria. Porque foi exatamente isso que fez a gente acreditar, não, agora o Denis chegou, então agora o time vai se acender. Não era falta de se acender. É falta de futebol, é falta de botar a bola no chão, é falta de conseguir ter um senso de urgência, que foi exatamente o que faltou pro Wanderson naquela hora em que ele não quis dar o balão. É o senso de urgência, dar um balão, cara, não posso falhar. Não pode acontecer isso. Da mesma forma que na frente do goleiro não pode mais errar. Então isso tudo tá realmente prejudicando e deixando o torcedor desesperado. É a falta de bola, não é a falta de vontade. É a falta de qualidade. Porque o Grêmio fez um belíssimo primeiro tempo, só que aí não adiantou de nada. E outra coisa, eu tentava ser sempre, e tento sempre, né? Eu nunca sou forte nas palavras, eu não gosto de ser agressivo nas minhas palavras. Mas dentro do meu limite de agressividade, eu tentei falar muitas vezes que o Paulo Miranda não dá pra jogar. Não dá pra jogar, ele é fraco. Mas não é porque ele não seja uma boa pessoa, é porque simplesmente ele se posiciona sempre errado, cara. Sempre errado. Ele marca errado, tá sempre atrasado. E eu não tô falando do Paulo Miranda de 10 anos atrás. O de 10 anos atrás, beleza. Eu tô falando de agora. Ô, prof. Opa, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação. Redação Pachola, que agora vai ao ar de uma maneira mais compacta, digamos assim, né? Da 1h30 até as 2h30 da tarde todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal e, claro, se possível, clica ali no botãozinho de Seja Membro, tu vai curtir o que tem ali.